Entre o tempo que o Senhor Jesus ressuscitou e foi assunto ao céu, certa ocasião ele chegou onde estavam os discípulos e disse: paz seja convosco. Irmãos, lembram a passagem? É maravilhoso, não é? A paz do céu sobrepuja tudo. É maravilhoso. Hoje nós pretendemos, pela graça de Deus, falar-vos acerca do que estamos vendo, a ceia do Senhor. Já no Velho Testamento, esta ceia do Senhor estava retratada. Mas então, para que é que hoje, em nossos dias, vamos falar do Velho Testamento? O Velho Testamento passou e nós estamos agora no Novo Testamento. Fique informado de que o Velho Testamento é a base do Novo Testamento. E o Novo Testamento é o complemento do Velho Testamento. É tão importante o Velho como o Novo, é o Antigo como o Novo. Então, nossa palavra hoje tem como objetivo, ou seja, o alvo de estar aqui e falar com vocês, amados irmãos e senhoras, é para trazer as nossas mentes e o nosso coração a este assunto, porque foi dito pela boca santa do Senhor Jesus: fazer isto em memória de mim. Nós não estamos fazendo isso por outra coisa qualquer, por um ato religioso, seja o que for. Estamos obedecendo à voz do nosso querido e amado Senhor Jesus Cristo. Disse aos seus discípulos: fazer isto em memória de mim. Sempre que nós nos reunimos para este fim, para a ceia do Senhor, eu já me tomei ceia do Senhor em lugares bem diferentes e em cada lugar normalmente é diferente. Até pela graça do Senhor tomamos certa ocasião em um balcão no jardim em Jerusalém, de frente do sepulcro do Senhor Jesus. Os nossos irmãos estavam lá, alguns que estão aqui. E também não é tudo igual, mas é tudo o mesmo. Fazer isto em memória de mim. Sagrado, continuous, ou seja, sagrado em termo que fala da comunhão constante com Deus. Bíblia sagrada, sagrado aqui significa comunhão constante com Deus. Como disse há momentos, a ceia do Senhor já estava retratada no Antigo Testamento. Abram vossas Bíblias, por favor, no livro de Êxodo, capítulo 25. E vamos ler aí dois versos, o 23 e o verso 25 também. Diz assim a palavra do Senhor. Êxodo, capítulo 25. Faça uma mesa de madeira, de acácia, com 90 centímetros de comprimento, 45 centímetros de largura e 70 centímetros de altura. Revista essa mesa de ouro puro e faça uma moldura de ouro ao seu redor. Faça também ao seu redor uma borda com a largura de 4 dedos e uma moldura de ouro para essa borda. Essa madeira de cetim e acácia forrada de ouro fala de você e daqui. Fala do homem e de Deus. Fala do ser humano e da pureza do ouro que é o Senhor nosso Deus. Glória a Deus, irmão. Irmão, diga glória a Deus. Diga mais uma vez glória a Deus, irmão. Os irmãos estão aqui na presença de um serviço que é feito ao Deus vivo e verdadeiro. O Senhor está neste lugar, senão eu não queria estar aqui, irmãos. Eu gosto muito dos irmãos, mas estamos aqui reunidos porque o nosso Deus é vivo. Está vivo e deve estar vivo no teu e no meu coração.
E para isso tem que haver um esforço da nossa parte. É nosso dever nós cuidarmos da presença do Senhor em nossa vida. Em Hebreus, capítulo 10, verso 1, está escrito: a lei traz apenas uma sombra dos benefícios que hão de vir e não a sua realidade. A nossa intenção que os irmãos compreendam e sintam e saibam do que estamos falando. Estamos falando acerca da ceia do Senhor. Eu verei isso mais uma vez. Esse verso que eu estou lendo está escrito no livro de Hebreus, no Novo Testamento, capítulo 10, verso 1. Está escrito que a lei traz apenas uma sombra dos benefícios que hão de vir e não a sua realidade, mas uma sombra aponta para a realidade. Sabia disso? Se há uma sombra, alguma coisa está fazendo aquela sombra. Eu gosto de apreciar a sombra. Quando conduzimos os nossos carros e andamos por cima da sombra, ela nem o carro sabe, nem nós sentimos, e muito menos a sombra. Já pensou na sombra? Se vês uma sombra no chão, como eu estou vendo a sombra desses bancos, é porque os bancos existem. Nunca mais se esqueça do que está vivendo neste momento. Ela retrata-se em tudo e nós passamos por cima da sombra e ela não diz nada. Mas ela está em algum lugar, ela significa alguma coisa. Ela existe, a sombra existe porque há uma coisa que está fazendo sombra. Embora a lei fosse uma sombra, como está escrito, mas ela assombrava alguma coisa mais maravilhosa. O sangue de Cristo Jesus derramado na cruz do Calvário é o que essa sombra estava retratando naquele tempo. Não desprezais as coisas pequenas. Não desprezem as coisas que parecem não ter valor. Tudo que está na Bíblia tem o seu próprio valor. Aprenda a dar valor à palavra de Deus e obedecer ao mesmo Senhor. Fica dito que esta sombra é produto do sol da justiça de Deus. Eu disse, fica dito. Esta sombra é produto do sol, da justiça de Deus. Louvado seja Deus. Essa sombra já estava trabalhando aí. A sombra é mais importante do que toda a gente sabe. Os primeiros relógios trabalhavam com a sombra do sol. Não havia sol, não havia relógio, não havia horas marcadas. Mas também, bem modernamente, os relógios trabalhavam com uma corda. Se não havia corda, também não trabalhava. De maneira que a sombra, quero que os irmãos pensem nessas coisas e pesem isso em sua mente. As coisas só têm o valor que nós lhe damos. Sabia disso? Se os irmãos quiserem dar valor à palavra de Deus, os irmãos dão. Se alguém não quiser dar valor à palavra de Deus, não tem valor para eles. Mas a Bíblia não perde o seu valor. Pão é mencionado na Sagrada Escritura 400 vezes. Desde o livro de Gênesis, do capítulo 3, verso 19, até Hebreus 9, verso 2. Nesse espaço da Bíblia, que é a Bíblia quase por completo, aparece a palavra pão 400 vezes. Jesus é o pão da vida. Jesus é o pão vivo que desceu do céu. Sempre que leia coisas, a Bíblia é muito simbólica, tem muitos símbolos. Jesus sempre se expressou com expressões, com histórias, com parábolas, com coisas que o povo conhecia. Por isso Jesus ficou com o nome de pastor, para as pessoas perceberem e sabiam bem que o nome do pastor tomava conta das ovelhas. Ovelhas naquele tempo era a economia número 1 do povo dos judeus. A segunda era a agricultura. Muito bem, mas desta vez estamos falando dos pães, uns certos pães que apareceram naquela mesa de acácia forrada de ouro, lá que nós lemos no livro de Êxodo. Pães da presença de Deus e da proposição. Isto significa literalmente
pão da presença e da face de Deus. Ninguém tem culpa do português chegar só até onde chega, a linguagem portuguesa. O que essa palavra significa, preposição, é a presença de Deus, a face de Deus. E é este capítulo 25, verso 30, para quem está tomando as suas notas, Deus disse a Moisés: coloca sobre a mesa da proposição os pães da presença, isto é, da presença de Deus, para que estejam sempre diante de mim. O Senhor Deus, Todo-Poderoso, que tem tudo que nós podemos imaginar e também o que nós não podemos imaginar, queria isto ver o pão diante do Senhor. Pensa nisso. Pensa em quem é o teu Deus. As coisas mais simples da nossa vida, o Senhor quer-las no seu próprio lugar. O Senhor nos céus e na terra queria ver o pão naquela mesa, para que estejam sempre diante de mim. O Senhor estava representado aí no tabernáculo. Nesse tempo não era o templo, era o tabernáculo. E a arca do Senhor, que representava o Senhor, estava naquele lugar, no chamado lugar santíssimo, no tabernáculo. E então, como o Senhor estava ali, a sua presença registrada por aquela arca, estava como que vendo o pão diante dele. Eu quero que os irmãos pensem na singeleza do que estou falando e na importância de quem está mandando fazer e realizar. Pensa em uma mesa de madeira forrada de ouro, homens, seres humanos, e o Deus Todo-Poderoso a dar ordens sobre isso. Veja, as coisas mais simples da nossa vida, o Senhor quer que sejam feitas segundo a sua vontade e em obediência à sua santa e bendita palavra. Continuamos. Embora muito mais possa ser dito acerca destes pães lá do deserto, lá no Velho Testamento, em combinação com todo o tabernáculo, muito se podia dizer e falar acerca disso e do propósito do tabernáculo. Hoje ficamos por aqui. Vamos deixar essa parte de nossa mensagem por aqui. E vamos destacar 2 pontos que são muito interessantes. Primeiro, a mesa dos pães aponta e enfatiza e dá ênfase, dá relevo à provisão de Deus para esse povo Israel, como fez também com o maná no deserto e não só. Lemos isso em Êxodo capítulo 6. Deixa eu dizer mais uma vez. Quero que os irmãos entendam que nós estamos falando acerca do pão. A mesa dos pães aponta e enfatiza, dá ênfase e relevo à provisão de Deus, aquilo que Deus provê, aquilo que Deus dá para seu povo, como fez também com o maná no deserto. Em segundo lugar, a mesa de acácia revestida de ouro puro fala da íntima comunhão entre Deus e o seu povo. Vemos na Bíblia que uma refeição em comunhão era celebrada no contexto de assuntos que resolviam. Isto é, quando iam resolver algum assunto, havia uma refeição. Por exemplo, houve uma refeição de Abraão com Deus. Lemos isso em Gênesis capítulo 18, verso 1. Mais uma vez, Gênesis capítulo 8, verso 1. Quando a viração do dia descansava, Abraão à porta da sua tenda
Deus veio, 3 homens, ele estava olhando para o chão, possivelmente, levantou a cabeça e viu 3 homens diante dele. Deus e 2 anjos. Os anjos foram para Sodoma e Gomorra, não podemos ir com eles, vai levar muito tempo, deixa-o estar para lá, e o outro voltou para o céu. Deus é maravilhoso, guarde isso no seu coração. Estamos falando acerca da ceia do Senhor e a importância do pão. Jesus diz, esse é o pão da vida. Quem come deste pão nunca mais terá fome. Muito bem. Quando pela viração do dia, vendo Abraão meio distraído, longe de sonhar com o assunto, aparece que disse, a tua esposa chamada Sara vai ter um filho, o seu nome será Isaac. Guarda isto tudo no teu coração, tu devias ver uma coisa com a outra. Isaac, nesse caso, significa o Senhor Jesus. Foi Isaac, por isso a montanha de Moriá ser sacrificado e não foi. A Bíblia fala disso mais tarde, essa referência maravilhosa. Houve um cordeiro, houve um carneiro para substituir Isaac, mas não houve outro para substituir o nosso querido e amado Isaac, chamado Jesus Cristo. Ele foi por si mesmo, não foi ninguém no lugar dele, não houve substituição, não houve outro que fosse substituir o lugar de Jesus. Ele foi o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, tira o pecado da minha vida e da sua vida. Glória a Deus, louvado seja o Senhor. Outra refeição importante depois que Deus dê sua lei a Israel. Presta atenção, veja isso, ouça isso. Moisés e os 700, seja o que for, quando mete 7 é uma precisão, é um número que deve ser considerado. Moisés e os 70 anciãos, presta atenção, vê isso aqui, subiram ao Monte Sinai para comerem uma refeição com o Senhor Deus Todo-Poderoso. E o texto relata de forma maravilhosa que naquele momento eles viram a Deus. A Bíblia é assim. Ninguém jamais via Deus, está escrito na Bíblia. Está escrito na Bíblia que 70 das autoridades do povo de Israel comeram com Deus em cima do Monte Sinai. Fica no sul da Arábia, nas margens do Mar Vermelho. Está tudo lá ainda para quem quiser ver. A Bíblia é uma realidade, é a palavra de Deus. E o que está escrito nela dá vida e saúde espiritual e até mesmo física também. O que acabei de dizer acerca destas 70 pessoas, autoridades do povo de Israel, que comeram com Deus e viram a Deus. Está mais escrito que eu não vou ler aqui, não temos tempo para isso. E Deus não os fez morrer por ter visto a Deus. Porque está escrito que todo aquele que visse a Deus morria. Mas os 70 viram a Deus. Lê isso na sua Bíblia, consola-te em casa a ler isso. Viram a Deus, comeram com Deus, diz comer com eles. Isso não dá para entender. Se há alguém que é impossível compreender, há o nosso querido Deus e Pai. Não dá para compreender. Deus faz o que quer, é soberano, faz o que é bom, faz o que acha que deve fazer e devemos sempre louvar o seu nome por isso. Essa passagem que acabei de referir-me agora está escrita em Êxodo, capítulo 24. Vou dizer mais uma vez, estás tomando nota. Êxodo, capítulo 24, 9 a 11. Por que é que eu estou dizendo isso? É porque sei que alguém está tomando conta. Ninguém me disse, mas eu estou convencido que alguém está tomando conta disso. E esse aqui está chamado mais uma vez Êxodo, capítulo 24, verso 11, e lê sempre para baixo. Esses elementos e acontecimentos do Antigo Testamento são sombras de melhores realidades que chegariam
iriam chegar à igreja por Cristo Jesus. Em Hebreus 10:1 está escrito: Jesus é a mais completa expressão do tabernáculo e do templo, representando a presença de Deus entre o seu povo. Está escrito em Mateus 1:23. Irmãos, vamos dizer assim: Senhor Jesus, diga mais uma vez, Senhor Jesus, seja louvado o teu nome. Vamos dizer tudo: Senhor Jesus, seja louvado o teu nome. Bem-aventurados são os lábios que louvam o nome do Senhor. Glória a Deus. Deus te abençoe, irmãos. Deus te cure. Deus te abençoe a tua família, só por lhe teres louvado ao Senhor. Coisa maravilhosa é louvar a Deus. É verdade. Por meio do Senhor Jesus, Deus deu vida à igreja. Tanto agora, em Mateus 6:1 está escrito, tanto agora como eternamente. Deixa eu dizer mais uma vez, por meio de Jesus, Deus deu vida à igreja, tanto agora como eternamente. Irmão, pensa nisto, alegra o teu coração. Agora é agora, amanhã nós desconhecemos. Um minuto daqui nós não sabemos o que se trata. Mas o Senhor nos abençoa nesta vida e para toda a eternidade. Se nessa vida as coisas não decorrem como tu sonhavas ou imaginavas, fica fiel ao Senhor. Porque essa vida passa e passa mais depressa do que aquilo que nós pensamos. Fala com uma pessoa que já fez 49 anos como eu, que ela vai te contar histórias bonitas. Já quase duas vezes, mas não se diz a ninguém. Fala com alguém que tenha experiência da vida e ele vai te dizer como é que de repente tudo passa. Dizia-me isso há 60 anos atrás, que dizia que essa pessoa não sabia fazer contas. Eu já aprendi a fazer muita conta. Eu não me estou gravando, mas eu já sei fazer muita conta. De um segundo para o outro, nada vale. E queres que eu diga mais uma coisa? Olha para Jesus, porque tudo vale com Jesus. As coisas que não valem aqui, valem com Jesus e é que está para vir muito mais ainda. Mas tu parece que não sabes o que é que estás falando. A Bíblia Sagrada é assim. Falando da Bíblia, parece que a gente não sabe o que é que está falando, porque dá para os dois lados, mas com o lado que está com Jesus, dá sempre para a vida eterna. Esqueça-se. Ou não se esqueça. Esqueça-se de umas, lembra-te de outras. A igreja é a noiva do Senhor Jesus. Um dia a gente vai estar no céu com o Senhor Jesus. E nós vamos ver com os nossos olhos, eu não sei como é isso agora, mas vamos ver com os nossos olhos quem é Jesus, por onde é que nós estamos andando, vamos ver ruas de ouro, vamos ver o rio da vida, que sai debaixo do trono da graça de Deus, a correr, vida, com árvores ao lado. Isso não dá para perceber, mas dá para nos alegrar de que esta vida é 2 dias, aí já está na conta, mas espera-nos um dia maravilhoso de nós estarmos com o Senhor no céu. É verdade, mas alegra-te com isso. E vai comendo alguma malaçadinha também para ir, para te alegrar também com as coisas dessa vida. Muito bem, vamos continuar, estamos quase terminando. O pão da presença, em última análise, o último ponto, apontava para Jesus como o pão do céu. Está escrito em João 6:22. Jesus é o pão da vida, o verdadeiro maná celestial. Sabendo isto, vem a adoração a Deus. Por que falar nessas coisas? É porque se nós não conhecermos a Bíblia, se não conhecermos a Deus, como levar a Ele? E é do louvor que vem a bênção. Sabia isso? O louvor é como uma semente espiritual. A bênção do Senhor vem porque alguém o louvou. Compreenda? Alguém louva o Senhor e em troco o Senhor abençoa. Não esperes ver uma pessoa que amaldiçoa alguém ser abençoado, mas abençoa a Deus, louva a Deus, glorifica a Deus e a resposta vai ser abençoado. E lembra-te de uma coisa, Deus não falha. Deus não falha.
Este ato de alimentar-se de Cristo pela fé é simbolizado na ceia do Senhor. Em 1 Coríntios capítulo 11, nós não vamos ler, mas eu vou repetir mais uma vez o que acabei de dizer. Este ato de alimentar-se de Cristo pela fé é simbolizado no Senhor, 1 Coríntios 11, que não mais se limita aos sacerdotes, aos 70 sacerdotes que estavam no Monte Sinai, como os pães da proposição da antiga aliança, mas na refeição da nova aliança, todos os crentes, não só 70, mas todos os crentes, podem tomar parte da íntima comunhão com o Deus Trino, o Deus vivo, e juntos a Igreja comprova que são conhecidos e amados por Deus, o corpo de Jesus. É a Igreja, espiritualmente falando, o corpo de Jesus é a Igreja, do qual Jesus Cristo é o cabeça, não é a cabeça, é o cabeça. Agora, meus irmãos, ao vires até à mesa do Senhor, simbolicamente não vais sair do teu santo, mas ao vires à mesa do Senhor, vamos participar do pão e do vinho que fala do corpo e do sangue do Senhor Jesus. Vamos fazê-lo neste momento. Amados irmãos que nos costumam ajudar, fazem a favor de subir. Pastor Silvino, Pastor Rafael, irmão Emanuel. Com licença.